pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, tá? E essa aula é sensacional, muito importante para você que quer ser líder de um grupo de teatro, líder de jovens, líder de música, enfim, para você que quer ter um grupo aí, né? Esse aqui é mais que importante, essa aula, tá? De onde tirar ideias, de onde tirar criatividade, de onde, né, a fazer com que o cérebro possa produzir conteúdos, né, ou ideias de conteúdos relevantes. Como que a gente faz isso? Será que tem um botãozinho pra gente apertar e fazer? Tem. Olha só. Já inventaram por nós. Né? Olha só. Mas a maioria não sabe ainda. Vai essa aula de hoje realmente ela é muito importante para você que é líder, para você que quer fazer algo diferente, para você que quer trabalhar ainda mais os seus conteúdos, né? Seja no teatro, seja na música, seja na vida, seja onde você quiser. Porque hoje nós vamos falar sobre realmente você criar os seus conteúdos, onde você tem ideias, para você poder criar as suas peças teatrais, os seus figurinos, sua trilha sonora, tudo que você precisar, você vai ter ideias aqui nessa aula hoje. Vamos abrir um baú de conhecimento, né? Porque muitas pessoas elas têm medo, ou carregam nas costas que negócio, eu não posso copiar de ninguém, né? Existem até várias pessoas que trabalham até mesmo no teatro que falam assim: você não pode começar copiando de alguém. Cara, para, você começou como? Não, me responde. Até na vida, né? A gente começou fazendo alguma coisa, andando, falando, porque a gente copiou de alguém. Alguém te ensinou, né, a falar, alguém te ensinou a andar, alguém te ensinou a escrever, alguém te ensinou a comer. Então, peraí, você sempre vai começar copiando de alguém. É verdade. Né? Só que existe muita diferença nesses copiar aí também, né? Por exemplo, você pode pegar a gente, por exemplo, um sonho, a gente começou copiando um grupo que é muito bom, né? Que é o Giovanni Si, né? A companhia de teatro Giovanni Si, né? E tem o grupo também Dramarte, né? Dramarte, né? Nós até temos algumas peças, tem até algumas peças que a gente colocou para vocês do Dramarte, que eles são ótimos. São excelentes. Mas o que acontece? Você tem que acreditar a quem você copia. Isso. Né? Você tem que dar honra àquelas pessoas. Não é isso? É verdade. Né? E há uma grande diferença. No começo, gente, até pra mim foi uma descoberta, porque eu achava que tudo tinha que ser original. Então eu tinha uma ideia de originalidade bem diferente de hoje, né? E a partir do momento que você vai estudando, você vai aprendendo, aí você vai vendo o que é ser original e o que é plágio, o que é roubo, né? O que são essas coisas. E a gente só aprende isso estudando. A gente só aprende isso buscando a fundo mesmo, tá? Não tem essa que todo mundo nasceu sabendo. Não existe isso. Então, nós também tínhamos no começo essa dificuldade. Nossa, mas e se a gente copiar, né, ou imitar, vão achar ruim, vão dizer que a gente não é original, né? E aí, depois a gente estudando, a gente vai descobrir o que realmente é originalidade, né? E a nossa aula de hoje é baseada nesse livro, tá? Roube como um artista. Para algumas pessoas, essa palavra roubo é pesada, né? É pesada. É pesada, e aí quando se você então for muito religioso, aí vai ser mais pesada ainda, tá? Religioso é diferente de dizer cristão, tá, gente? Religioso é aquela pessoa que vive numa bolha fechada e que qualquer coisa, qualquer palavra, qualquer sentido que ele julga ser errado, ele nem pesquisa antes, ele nem vai buscar conhecimento nem nada. Ele já tem o preconceito dele estabelecido e ele não muda e ele não corre atrás também para saber. Então ele já julga, né, já fala que é errado, já fala que é ruim sem saber e sem pesquisar fontes, sem nada. Então os religiosos, quando falam roubo, pronto, já ignora, já crucifica, já diz que é do inferno, e pronto, né?
Agora, soa, para quem é cristão, nós somos cristãos, nossas bases são todas cristãs. Não carregamos placa de igreja, mas nossas bases são cristãs. Então a palavra roubo também tem aquela coisinha, mas peraí. Você dá aquele pisada no freio. Uma certa repulsa. Repulsa, vamos analisar, vamos ver o que é esse negócio, porque roubar não é legal. Então vamos estudar primeiro. Então nós vamos estudar, na visão do autor, o que é esse roubo? Como assim roubar como um artista, né? E aí é isso que nós vamos falar um pouquinho para vocês hoje, tá? Nós amamos ler. E todo artista, toda pessoa que gosta de arte, toda pessoa que quer trabalhar, não só com arte, mas com humanos, né? Com pessoas, você tem que ler. Você tem que estudar. Porque as coisas evoluem muito rápido, elas estão num processo muito rápido. E como diz um mentor nosso, uma pessoa que nos orienta, ele falou assim que, estatisticamente, nesse ano da pandemia, nós tivemos que evoluir 10 anos. A mídia social teve que evoluir 10 anos em um. Pensa 10 anos em 6 meses. 10 anos em 6 meses. Pensa que loucura isso, gente. O que era para acontecer daqui 10 anos... Aconteceu em 6 meses. Todo Tudo mundo assim. Correu para as redes sociais. Todo mundo foi para cursos online. Todo mundo, né, foi para as redes sociais falando, reuniões online. Enfim, tudo foi para lá. Saiu-se, né, do contato. Diminuiu-se muito o contato. Pensa só. 6 meses a gente crescer 10 anos. Algumas pessoas deu paranoia na cabeça, deu uma coisa louca. Então, pensa, se você paralisou aí nesse tempo, cara, pensa, o que a gente tinha que aprender em 10 anos, a gente tem que correr e aprender em 6 meses, né? Parece impossível. Mas a gente tem que correr atrás do tempo perdido, tá? Então, recomendo leituras, muitos livros, leia muito. Esse título Roube como um artista, ele realmente pesa. O autor ele poderia colocar outro nome, né? Por exemplo, medie conteúdos como um artista, né? Copie como um artista. Só que aí ia ficar muito frufruzinho, não ia despertar interesse. Então, roube como um artista, que é o popular que todo mundo conhece, te chama a atenção. Roubar, como assim? O cara tá falando pra gente roubar, mas roubar bem? Exatamente. Uau. Porque a mesma palavra, ela tem vários significados. Depende do seu preconceito. Isso. O título já, roube como artista, já te chamou a atenção. Então agora vamos mostrar que todos nós roubamos. Querendo ou não, você rouba. Até inconscientemente você está roubando. Mas agora vamos ensinar como é essa parte que o livro de Auguste Cléon, ele nos ensina como realmente roubar como um artista. Por que as pessoas prosperam? Por que as pessoas crescem, né? Pro lado bom da coisa, né? Então, vamos lá. Então, o primeiro tópico, roube como um artista, né? Vamos destrinchar um pouquinho isso aqui. A palavra roubo, o artista coloca como, ele separa ela como coisa boa e coisa ruim. Vai depender de como você a quer utilizar. O lado bom, que é o que ele utiliza no livro, é o lado de você estudar, é o lado da honra, é de você pesquisar e você pegar para si aquilo que é bom. Então, aquilo que o outro fez que é bom, você copia, você pega para você. Isso eu tô roubando, porque a ideia era do outro, não era minha. Mas por ela ser boa, eu pego ela, né, e trago para mim. Então ele fala assim, tá roubando a ideia do outro. Então quando um Som e Arte apresenta uma peça de outro grupo, então a gente achou a ideia deles tão boa que a gente pegou a ideia deles também, roubou a ideia deles e colocamos o nosso jeito de fazer nela, né? Então nós roubamos a ideia do outro e isso é bom, tá? O plágio é quando você diz que não é seu. Então, por exemplo, se um Som e Arte pega uma peça, apresenta e fala, é nossa, né? Pega lá de vários grupos aí, pega e diz, não, essa peça é nossa. Então a gente tá mentindo, tá plagiando. Isso é o roubo ruim, né? E isso é a mentira, isso é a enganação, é o roubo ruim. Mas quando a gente pega e diz, não, nos inspiramos em tal grupo, ou essa peça é de tal grupo, nós só adaptamos,
Isso é o roubo bom, que o autor chama, tá? Então ele pega essa palavra roubo e traz para isso. Para inspiração, é quando algo te inspira a fazer, é quando algo te remete a pegar aquela ideia e melhorar ela. Vamos dividir para ficar até mais fácil. Vamos colocar roubo bom e roubo ruim. Certo. Porque aí eu creio que fica mais fácil, porque alguém deve ter ficado meio confuso aí, né? Vamos lá. Roubo bom. Roubo bom você estuda, né, o que a pessoa fez. Você dá crédito àquela pessoa. O que é isso? Por exemplo, a Jo usou aqui que a gente pega algumas obras que a gente acha legal, né? O que a gente faz? A gente estuda o que aquela pessoa criou, né? Pega pra gente e o que a gente faz? A gente modela ela ao estilo que a gente trabalha, ao nosso estilo, né? Pega uma peça de teatro e modela ela, pega uma parte dela, ou meia, ou ela completa, modifica algumas coisas e a gente usa, mas a gente dá crédito a quem criou, entendeu? Então a gente fala assim, olha, essa peça ela não é nossa, a gente modelamos ela de um outro grupo e dá-se o nome do grupo, por exemplo, se é o Dramarte, se é Giovanni Si, se é outro grupo, a gente dá créditos àquela pessoa. Essa peça não é original nossa, nós modelamos ela de grupo tal. Então a gente dá crédito a quem criou, não é isso? Porque é isso mesmo. Ela nos inspira, você transforma e você remixa ela, que é o que eu disse, você modifica ela à sua forma. Mas também tem o povo, né? E isso, olha só o que acontece. Por isso que você vai ver muitos grupos de teatro, por exemplo, o Dramarte, eles fazem isso. Você recria ou modela ou copia mesmo, faz idêntico a uma peça teatral a qual eles criaram. Você vai lá, filma, tal, usa. Você joga na internet. Aí o que eles pedem lá no vídeo deles? Publique e nos marque, que nós vamos recompartilhar. Isso você está dando crédito a quem criou. Isso mesmo. Então, quando fala aí, você modela, você acredita, você dá crédito, é isso. Porque aquele criador da peça, ele vai te aplaudir e vai te incentivar a continuar. Agora, se você... Vamos entrar para o lado ruim? O roubo ruim é quando você pega a peça desse mesmo autor ou de outro e você não dá crédito a ela, né? Você tira o nome dela e você coloca como se você tivesse criado. Aí sim, aí entra a parte do roubo mal e que é considerado plágio. Isso. Né? Porque você está roubando da pessoa, literalmente dando crédito como se você tivesse criado. Aí vem um lado pior ainda. Porque se o autor descobre, ele pode te processar, né? E muito pior do que isso, todas as outras pessoas verem e depois descobrir que você roubou, o seu crédito vai lá embaixo, a sua companhia de teatro acabou, o seu nome acabou e já era. Você pode ser chamado de um imitador. Né? Não só o seu Acabou. grupo de teatro, mas também se você for livro, enfim. Independente, né? Tudo que você for fazer. Então, gente, tá vendo como ele explicou bem melhor do que eu? Não, eu só peguei o que ela falou e dividi. Pois é. E uma coisa que é interessante, nós somos a soma de influências na nossa vida, tá? Então, na verdade, nós, desde quando nascemos, nós roubamos de todo mundo. Você roubou um pouquinho da sua mãe, você roubou um pouquinho do seu pai para formar você. Então, você é influência do seu pai, da sua mãe, de quem te criou. Então, você é influência dessas pessoas, desse meio, tá? Então, você rouba de cada um para ser quem você é, tá? Então, originalidade, na verdade, é você pegar as influências do seu meio, de todos, e colocar o seu jeito de ser naquilo. Então aí você está sendo original, porque você não está copiando sua mãe, nem o seu pai. Você pegou influências deles, né? E aí você coloca o seu jeito de ser. Então isso é originalidade, tá? Então, na verdade, todos nós roubamos de alguém. Do lado bom, como o autor coloca. Todos nós, desde quando nascemos, roubamos de alguém alguma coisa.
vou até um pouco mais fundo agora. Você falando aqui, tá vendo? A gente vai começando, vai abrindo a mente. Isso é muito legal. Olha só, é realmente muito boa. Nós somos a sombra, a soma das influências à nossa volta, né? Então quer dizer que ninguém é uma folha em branco. Você sempre está copiando de alguém. Por isso que a gente fala para as crianças assim: essa criança é uma esponjinha nessa idade, porque ela vai absorvendo tudo e ali ela vai moldando o que ela é. Isso. Né? Então, quando, por exemplo, você está começando agora a trabalhar com teatro, você já faz parte há algum tempo e você não sabia disso, então é como se ele estivesse nascendo de novo e fosse uma esponjinha. Isso. Absorvendo tudo que é de conteúdo. Tudo de conteúdo. E depois ela vai descartar o que não é bom e vai colher o que é bom e vai utilizar. Isso. E dando crédito. Isso. Por isso que quando é um aluno ele fala assim: eu aprendi com fulano de tal. Tá dando crédito. Nossa, você é bom. Não, eu aprendi com fulano de tal. Então você tá dando crédito porque você tá sendo um copiador daquele a qual te ensinou. Aí você vai copiando de outro. Boa, gostei, tá vendo? Tá vendo? Então nada é de fato original. Então na verdade, isso é original. Não existe, ele tirou base em cima de alguma coisa, tá? Todo trabalho é construído tendo como base algo que já foi construído antes dele. Quer uma ideia disso? Então vamos lá. O Deus que foi... Fugiu o nome agora. Deus Dionísio, que foi considerado, é considerado o deus do teatro, não é mesmo? Quando foi para criar-se o teatro, a palavra teatro em si, o que aconteceu? Alguém imitou, como se fosse imitando Deus Dionísio, colocando no lugar dele, né? E começou a gritar: eu, Dionísio, sou poderoso, sou grande, sou Deus da fertilidade. Então o que ele fez? Ele imitou alguém, ele imitou um ser, e a partir daí, que original! Pronto. Porque antes o povo falava assim: ele, Dionísio. Aí chegou um cara e falou: um cara e pegou a ideia e modificou, e aí se tornou original. Tá vendo por que se tornou original? Mas ele não criou isso do nada. Ele pegou a ideia de algo que já existia. Então, e aí quando ele pega essa ideia, ele fala assim: cara, mas em vez de... vou fazer a mesma coisa, só que em vez de eu me colocar falando dele, eu vou colocar como se ele fosse eu. Então, vamos ver o resultado disso. Aí o trem se tornou original, mas ele pegou base em alguma coisa, tá? Então, a coisa é original quando você pega bases e aí você coloca o seu jeito de ser, aquele toque, só a cereja do bolo. Aí a coisa se torna original, tá? Por isso, então... Fala. Que ousadia sua falar que nada é original. Eu discordo. É isso que tá passando na mente de alguém. Você... Não, pera aí. Eu vou falar como se fosse assim, eu começando agora, né? Falar isso com um artista, gente, eu acho que ousadia sua falar que eu não criei originalidade. Não. Que ousadia. Essa aula, por exemplo, não é original. Nos inspiramos em alguém para fazer essa aula. Claro que não. Você vai encontrar... Ou, na verdade, essa aula se torna original. Porque nós pegamos a ideia de alguém e colocamos o nosso jeitinho de ser nela. Se tornou-se original. Tanto é que já você vai ter vários insights aí, várias ideias para você ir anotando. Então, vamos lá. Eu tô começando ali, eu falo assim: que ousadia sua, que ousadia de vocês falarem que nada é original. Tá, primeira, por que nós falamos que nada é original? Começamos mais pesado ainda. Porque a própria palavra de Deus diz em Eclesiastes 1:9, né? Não existe nada novo debaixo do sol, a não ser você morar em cima do sol, né? Acima do sol. Mas abaixo não existe nada novo, porque tudo é copiado, tudo é modelado, tudo é transformado, como a Jo acabou de explicar muito bem. Você pega, modela o seu jeito e aí sim ele se torna original, porque tem o seu jeito de ser, né? Então, original, essa ideia de original ser algo que ninguém nunca fez e eu vou fazer.
ninguém nunca, isso aqui não teve inspiração em lugar nenhum e agora eu vou fazer. Não é verdade. Você sempre pegou inspiração em alguma coisa ou em alguém. Então, na verdade, você só colocou o seu jeito de ser. Por isso se torna original. Porque você pegou a ideia de alguém e colocou o seu jeito de ser, tá? Então, isso é originalidade. Não é que você teve insight assim, nossa, vou criar um trem do nada. Não. Você teve a ideia de algum lugar e aí você colocou o seu jeito de ser naquilo, tá? Isso aí. Mas ela tem pedacinhos, se você for destrinchar ela, a ideia por si, vai ter pontos que ligam a outras pessoas ou coisas ou ideias ou invenções. Então tem pontos que ligam em outros lugares, né? Então ele roubou uma ideia dali, uma ideia daqui, pegou outros de lá, né? E juntou tudo aqui. Aí essa se tornou original, mas destrincha ela, tem pontos em vários outros lugares. E isso que o autor deixa bem claro. Tá? E se você não detecta esses pontos, isso significa que ele é um plágio não detectado. Mas é sério. Porque se você olha e fala assim, nossa, nunca vi nem nada parecido, ele é um plágio não detectado. Senão que o cara fez uma originalidade tão boa que não foi detectado, que não foi né? detectado, que ele pegou de outras pessoas. Mas nós vamos até entrar mais a fundo nisso depois. Porque nós vamos assim, então isso quer dizer que o cara realmente roubou, mas foi um roubo de especialista. Calma lá, tá? Nós vamos destrinchar esse plágio não detectado já. Antes que você pense que é lado ruim da coisa. Que aí nós vamos falar sobre a diferença entre você estudar sobre a obra e sobre o autor. Exatamente. Tá? Tem grande Vamos diferença entrar, nisso. eu não vou atropelar os assuntos. E acho interessante. Então, você que é um artista, você que trabalha com liderança, você não fique preocupado em que o que você tem que fazer tem que ser novo. O que você tem que fazer tem que sair de dentro da sua cabeça. O que você tem que fazer tem que ser totalmente, sabe... Tem que sair daqui, pronto, e acabou, não posso copiar de ninguém, não posso ver uma peça de ninguém, não posso... Porque esse pedacinho parece aquela peça de fulano, porque esse jeito aqui parece o ciclano. Para com isso, vai e faz, para de ficar preocupado, né? Às vezes você se amarra e para de criar e para de abençoar outras pessoas com arte, porque você fica preocupado sempre que tá copiando de alguém, que tá fazendo igual a alguém. Tá? Então os grandes artistas, os grandes cantores, compositores, eles sempre falam, me inspirei em fulano, me inspirei em ciclano. Jogadores falam assim, não, as minhas jogadas eu inspiro em Beltrano, né? Então todos eles falam que se inspiraram em outro alguém ou se inspiram em outra pessoa para conseguir fazer melhor, tá? Então se inspirem em alguém também. Pare de ficar com essa cabeça fechada, né, de que você não pode copiar de ninguém, de que você não pode copiar nada de ninguém. Não, pegue sim, dê crédito a quem você pegou. Diz, olha, vamos fazer essa peça hoje, ela é de fulano, ela é de tal grupo, nós vamos dar uma modificada nela aqui, né, pra gente poder colocar o nosso jeitinho de ser, mas a peça é de ciclano, tá? Do grupo X, do grupo Y, tá bom? E a gente fez bem isso. A gente criou um monte de peças para que todas as igrejas tenham grupos de teatro nelas e criamos várias peças e deixamos elas em aberto, porque os grupos podem recriá-las conforme eles acharem necessário, né? E isso é importante, tá? Isso aí, eles podem modelar, podem fazer o que quiserem, né? Então, todo artista, ele é um colecionador, né? Roubar como artista não é roubar tudo, não é pegar tudo que está à sua volta ali e despejar em você, e você pegar toda a sua volta e usar. Não, você tem que ter um filtro. Isso. Você tem que saber selecionar aquilo que lhe convém. Por isso que o artista neste livro aqui, Austin Kleon, ele diz o seguinte, você sempre deve andar com papel e uma caneta para anotar tudo aquilo que você vai passando, você viu, se achou bom, dá para você vai lá e anota. Por quê? Aí você, como você está fazendo um filtro, você está selecionando o que é bom e o que é ruim para você, o que você pode ou o que você não pode utilizar, você vai ter um filtro, uma seleção muito boa de coisas.
a Jo falou algo muito, muito, muito bom que você não pode deixar passar batido, e eu vou até repetir. Outros artistas roubam de outros artistas. Por que você acha que quando vai ter uma obra, um lançamento de um filme, um teatro ou algo parecido, vários artistas vão lá assistir, vários escritores vão lá assistir, e é sempre um assistindo do outro? Porque um artista vê uma obra do outro, ele olha, ele analisa, ele vê todos os pontos positivos, ele vê todos os pontos negativos e ele vai anotando. Assim, vou criar algo e vou pegar um pedacinho dessa aqui, um pedacinho, só um pedacinho que eu quero. Ele já teve uma ideia para criar uma obra gigantesca, mas ele precisou de um pedacinho de uma obra que ele já viu. Foi a ideia, a originalidade veio dali. E aí ele criou, recriou e virou algo original dele. É a companhia de... O circo que nós temos hoje, o maior circo que nós temos hoje. Eles Circo fizeram... de Soleil. Circo de Soleil. O que eles fizeram? Eles pegaram pedaços de várias coisas e juntaram. Né? O Circo de Soleil, ele é uma esponja. Ele é uma esponja. Né? Então lá dentro tem teatro, tem música, tem circo, tem dança, tem tudo tem que você imaginar de arte tem lá então dentro. eles juntaram, né? Então a ideia do circo estava em decadência. Eles pegaram até assim as grandes obras da Broadway, né? E colocou toda a luxuosidade lá dentro. Isso, então eles foram esponja, eles assim, vamos pegar o de melhor que tem em todos eles e vamos juntar aqui. Então os pontos negativos, que era a questão dos animais, machucar e tudo, vamos tirar fora. Vamos recriá-los com os humanos, porque dá muito certo os humanos representando e dançando. Então vamos recriar. Vamos colocar o luxo e todo aquele requinte da Broadway. Então pegaram, né, vários pontos e vamos colocar a interpretação dos artistas, né, do teatro, vamos colocar lá dentro. Então eles juntaram tudo. E eles fizeram isso. E o engraçado é que quando eles vão contar como que veio a ideia, foi basicamente isso aqui, gente. É um caderninho de anotação, começou a anotar as ideias. E o final foi isso que é hoje, que ninguém consegue ser igual a eles, né? Por quê? Porque o trem ficou tão grande, tão bem feito, né? Que hoje é difícil você se igualar a ele, é difícil uma companhia conseguir se igualar a eles, né? Porque foram esponjinha, sugaram de todos os lados e colocou a originalidade deles. Né? Tá vendo? O Circo de Soleil hoje é a maior companhia de teatro, o circo circense, o teatro circense do mundo. Tá bom? Mas há uma grande diferença entre ser um colecionador de ideias ou um acumulador. Não é? Sim, tem sim. Porque o colecionador, ele pega o que é bom e filtra e segura para ele. Um acumulador, ele pega tudo e vai colocando dentro dele, como se ele fosse uma caçamba de lixo, né? Ele vai pegando e vai guardando, vai pegando, vai guardando, vai pegando e vai guardando. Não, como eu disse, você tem que ter um filtro. Você pega e seleciona aquilo que é bom, vem pra cá. Aquilo que é ruim, eu descarto. Tem que ter cuidado com isso, gente, até na nossa vida. Tem pessoas em casa que são completamente acumuladoras de coisas que não utilizam, né? Então acumulam roupa, acumulam objetos, móveis que não utilizam, acumulam até lixo, né? Então são acumuladoras e fica aquele monte de trenheira num quartinho ou nos fundos guardada. Então não seja um acumulador de coisas que não prestam, seja um colecionador. Colecione coisas úteis que você vai utilizar e que tenham valor, tá? Se não serve mais para você, se não naquele momento não tá, passe para frente, seja roupa, seja móveis, doe, passe para outra pessoa, tá? Porque assim você também aprende a se despregar de coisas, tá? E tem demônios que se alimentam desse tipo de atitude, tá? De pessoas que são acumuladoras e ficam acumulando trenheira ali. Sabe quando você vai na casa que tem aquele monte de trem sem serventia para nada e aquele cúmulo de coisas, tá? Tem demônio por trás disso, né? Que fica ali se alimentando daquelas atitudes. Então não alimente esses demônios, tá? E tem outra coisinha também. Como a Jo falou,
Se não serve para você, dê para os outros, seja roupa, seja outra coisa, você está abençoando outras pessoas. Isso. Só que não vai dar uma de espertinho, porque, por exemplo, se você tem uma companhia de teatro, né, ou não, seja na sua casa mesmo, sua vida aí, você tem bastante roupa, né? Você fala assim, eu não quero mais, eu vou dar para as pessoas. Não dê roupas estragadas, roupas velhas, porque a pessoa não é uma caçamba de lixo para você despejar. Senão você só está procurando uma lixeira para você colocar os seus lixos. Se for para doar, doe coisa boa. Se for coisa ruim, aí você joga no lixo. Descarta logo. Tá bom? Então, fica a dica aí, tá? Espertinho. Tá, vamos lá. A metodologia do roubo, isso aqui nós não podemos deixar passar batido. Porque lembra quando eu falei ali atrás que eu não ia atropelar as coisas? Então o plágio é um roubo não detectado, né? O que acontece? Eu nem vou dar um outro exemplo fora do livro, vou pegar o exemplo que o artista usou, que é o seguinte: existe muita diferença entre você estudar a obra e você estudar o criador, tá? Por exemplo, como está escrito no livro, é muito diferente entre você... Quem aqui nunca ouviu falar do quadro de Mona Lisa? Aquela mulher lá parada. Se você não sabe que é Mona Lisa, você vai pesquisar. Pelo amor de Deus. É possível que estudante de arte não sabe o que é Mona Lisa. Então, existe muita diferença entre estudar o quadro de Mona Lisa e estudar Leonardo da Vinci. Tá? Se você for estudar o quadro de Mona Lisa, você vai ficar ali um bom tempo e vai analisar sobre ele, você não vai ter muitas ideias e tal. Mas se você estudar o criador, Leonardo da Vinci, aí sim você vai, mas por que Leonardo pintou Mona Lisa? Quem era Mona Lisa? De onde Leonardo da Vinci tirava as ideias? Entendeu? De quem Leonardo da Vinci copiava? Você não sabe, você vai estudar. Porque inspirava. Mais à frente vamos falar sobre a árvore genealógica, tá bom? Mas é isso, quando você estuda o criador, você vai ter muitas ideias. Você vai ver que ele pegou detalhes de quem ele gosta, de quem ele aprende, de quem ele se inspira, e foi criando várias outras coisas que é original de Leonardo da Vinci, mas ele também se inspirava em outras pessoas. Isso. Então, quando você for estudar, não estude a obra. A obra você vai visualizar, você vai gostar e tal. Mas para estudar, estude o criador. Olha que interessante, gente. Né? Então, estude o criador. Estude como ele é, do jeito que ele é. Só um pedacinho aqui, para ficar assim, põe 30 segundinhos aí. Olha só. Quer algo assim, que você fala assim, uma cópia, que você olha assim, nossa, copiou, foi copiado e tal, não sei o que. E não tem problema nenhum quando você vê carros. Várias vezes você olha e fala assim, nossa, por que muitas pessoas confundem nomes de carro? Porque eles são tão parecidos, um foi pegando os detalhes de outro. O Gol se parece com várias marcas de carro, vários modelos foi copiado do Gol. Então por isso que dependendo do ângulo que você olha, você não sabe qual é qual. É verdade. Se for eu, então, tragédia. Vamos lá. Então, galera, anote tudo sempre, tá? Tenha sempre uma caderneta em suas mãos, tá? Um bloquinho de anotações e anote tudo que você puder. Por quê? Porque a qualquer momento pode ter um insight e você conseguir ter uma ideia para uma peça, ideia para uma dança, ideia para uma música, para tudo. Tá? Então anote tudo sempre, tenha sempre uma caneta acessível, um papel acessível, tá? As maiores músicas, as músicas mais famosas, as histórias de como elas foram criadas, a maioria conta que às vezes foi num bar, num restaurante, num papelzinho num guardanapo. Os Beatles. Os famosos aí. As melhores músicas de Beatles foi escrito num guardanapo. Tá vendo? Então anote sempre, dê uma ideia legal, não confie na sua memória, por quê? Porque ela pode achar que aquilo não é relevante e ela descartar, porque não foi anotado. Então a nossa mente, ela processa, né, assim, você viu, achou interessante, se você escreveu, opa, isso é importante, você escreveu e leu o que está escrito, isso é importante, vamos guardar. Talvez você nem precise mais do papel,
porque ela vai registrar. Mas se você simplesmente guardar, olha, interessante, depois eu vou lembrar disso. A sua mente vai assim, ele não escreveu, ele nem leu. Então, vamos descartar porque isso não é relevante, né? Então, escreva, tenha o hábito de escrever, para depois você ir lá e olhar e buscar as suas ideias, tá? E às vezes algo que você escreveu, ele combina com outra coisa depois que aparece, e aí, ó, trem ferve e vira coisas incríveis, tá? É isso aí. E vamos lá. Anotem aí. Não espere saber quem você é para poder começar. Isso é muito importante, tá? Não espere saber gente, quem você é para você poder começar. Sensacional, até grifei aqui. Sabe, eu achei essa parte incrível do livro. É um livro gostosinho de ler, gente. Olha só, ele é muito facinho de ler, tá? E muito envolvente esse livro. É isso aí. Mas como assim eu não esperar ser quem eu quero ser para começar? Eu quero ser rico, então não tenho que esperar ser rico para agir como rico? Eu quero ser um artista, um dançarino, então eu não tenho que esperar ser para começar a ser? Que confusão é essa? A perfeição, ela é um processo de evolução, é uma caminhada. Você vai começar, toda escada se começa do primeiro degrau, queridão. Você vai começar e vai subindo e você vai se aperfeiçoando no decorrer da caminhada. Muitas pessoas, não, para eu poder, um exemplo, tá? Alguns vão pensar assim, para eu começar a trabalhar com teatro, eu já quero ter uma companhia. Não, tem que começar com você primeiro. Depois virar o primeiro, segundo, terceiro, até você formar uma companhia, tá? Não espere a perfeição para poder começar. Feito é melhor do que perfeito. Menos planejamento, mais ação. Só tem poder quem age. Você nunca vai se sentir 100%. Esquece. Nada, nunca vai se sentir 100%. Quando você achar que você tá bom, não, essa ficou perfeita. Assim você apresentar, a gente podia melhorar. Já acabou a perfeição, você já vai começar o processo de evolução novamente, tá? Se dê o luxo de aprender durante a caminhada. Vai aprendendo, vai trabalhando, vai estudando. E mas eu não sou um ótimo artista. Finja ser até você será. Até você conseguir ser. Tá? Finja ser até você será. Finja ser até você conseguir se tornar a pessoa a qual você quer ser. Tá bom? Então, vá lutando, vá trabalhando, vá fazendo, porque isso é o que um artista faz. Por exemplo, um cara que toca violão, ele está aprendendo, ele sabe que ele está começando, mas quando ele entra para tocar violão, ou quando ele sobe no palco para fazer uma encenação, ali ele está fingindo ser o artista que ele sonha, o melhor. Então, depois ele fala assim, nossa, agora eu posso melhorar. Então, ele sempre vai se tornando, vai crescendo durante o processo. Nossa, muito bom. Então, esse fingir ser quem você é, até que você seja, ele é uma constante. É sempre isso. Mas fingir ser não é ostentação. Não é você ficar ostentando, tá? Para então poder... ficar, sabe, enganando as pessoas. Não é isso. É você se posicionar como o Gomes acabou de dizer. Você quer ser um bom artista? Então haja como um. Se posicione como um. E você será um. Tá? Você quer ser um bom pai de família, uma boa mãe de família? Haja como haja como um e você será um. Você quer ser um excelente escritor, um excelente cantor, compositor? Haja como um e você será um, tá? Então é isso, é você visualizar, é você enxergar além, é você ter a visão lá na frente, tá bom? E também vista-se e posicione-se como tal, tá? Haja como um tal, não é? Se você quer ser respeitado, então também vista-se também e haja também de forma respeitosa, tá? Para que todos possam te olhar e então enxergar em você quem você quer ser. Tá vendo? Viu? Que legal. Não confunda, tá? E nem entenda mal a parte em que você tem que se vestir como quem você quer ser
como ostentação, como é metido. Não é isso, tá? Por exemplo, se eu quero ser rico, eu tenho que agir como tal, eu tenho que pensar como tal. Isso. Você vai estudar como que os ricos pensam, como que os ricos agem, como que os ricos se vestem. Se você for prestar atenção, nem todo rico anda de terno e gravata, anda de chinela havaiana, bermuda e camiseta. Mas a postura e o jeito de tratar as pessoas são diferentes, tá? Então, como uma companhia de teatro se comporta? Estude sobre isso. Porque aí sim você não vai estudar a obra da companhia de teatro. Estude como eles agem. Exatamente. Tá bom? E aí você vai ver que vocês vão crescer bastante. Vamos fazer um resuminho? Bora. Ou quer prosseguir? Não, vamos fazer um resumo, vamos deixar a galera poder absorver tudo que foi ensinado, senão não valeu a pena, né? A gente quer que vocês absorvam tudo, entenda bastante isso, tá? E coloquem em prática para tá com o livro aberto aqui, gente. Gente, o mundo é um palco. E como um palco, todos nós somos grandes atores e atrizes, tá? Então, galera, encene sim. O lado bom, não seja religioso e coloque isso aqui como coisa ruim na sua cabeça, não. O lado bom, Desculpa. Encene, sabe? Quem você quer ser? Eu quero ser uma mulher ousada, uma mulher abençoada. Encene, assim será. Faça, tá? Visualize lá na frente, olha os sonhos, tá bom? Então, trazendo aqui pro lado religioso mesmo, cristão. Religioso não, cristão, perdão. José, ele só conseguiu ser governador do Egito porque ele agiu como tal. Em todos os lugares que ele estava, ele se posicionava como tal. Quando o faraó manda chamar ele lá da prisão, ele fala que ele se arruma, ele se apronta, né? Ele veste sua melhor roupa porque ele sabia diante de quem ele ia estar. E aí ele não queria voltar de lá, né? Então era a única oportunidade dele. Então ele se prepara com tudo que ele pode ter em mãos e vai. Então, prepare-se com tudo que você tem à sua volta, porque quando a oportunidade chegar, você agarra ela com todas as suas forças, tá certo? Tá? Então, visualize quem você quer ser e você será. O que eu posso falar mais? Então, só pra gente não perder, assim, eles falaram e não fizeram, um resuminho do que nós falamos até aqui, né? Você é uma esponja, você está todos os dias aprendendo. Então, absorva tudo, Isso. Colha várias ideias de outras pessoas, de algo que você goste e que se acasale com o que você quer fazer, tá? Descarte o que não é bom, filtre, tenha filtro na sua vida, sempre filtre aquilo que é bom, o que não é bom, o que te serve, o que não te serve, né? Colha várias ideias, porque copiar, roubar ideias de outras pessoas e modelar não é ruim, desde que você dê crédito a quem você está copiando, ok? Então, copie textos, copie obras de artes de outras pessoas, dê créditos às pessoas ao qual você está copiando, né? Porque a metodologia do roubo é você não estudar a obra, mas sim o criador da pessoa, da qual você quer. E aí sim, depois de tudo pronto, a pessoa vier bater palma, falar assim: nossa, você criou isso de onde? Você, não, eu modelei de uma obra, me inspirei de uma obra a qual eu vi. E dessa obra eu tive uma ideia de criar outra. E aí sim, tudo vai bem na sua vida. Isso, tenha seu caderninho de anotações, anote tudo, tá? Que você puder, porque os insights vêm assim muito rápido, tá? E aí você não perder nada. E não espere ser, faça agora. Seja agora quem você gostaria de ser daqui a alguns anos. Quem você quer ser daqui a alguns anos. E adquira o livro, tá? Compre o livro, Roube como um Artista, que você vai crescer e vai evoluir muito. É isso aí, galera. Nos vemos na próxima aula. Gente, eu tô engasgando hoje. Nos vemos na próxima aula. Um beijo e fui!